Calvário de Libertação, quarta parte, capítulo 6. Mudam os cenários e volvem as mesmas personagens. Os dias transcorreram em clima de paz, considerando-se as oscilações no comportamento do paciente que, amparado pelo devotamento da esposa e a ternura dos filhinhos, conseguiu não reincidir na torpe alucinação, agora consciente dos trágicos acontecimentos de que fora responsável. A segurança da palavra de Dona Maria Leonor infundia-lhe esperança no futuro e disposição para prosseguir nos embates da elevação. Concluído o prazo, retornou ao sanatório em companhia do irmão Jacó, que se lhe tornara amigo desinteressado na plena recuperação. O médico constatou de imediato o acerto da providência, assinalando outra data para que retornasse à família. Ao primeiro diálogo com o especialista, Domênico lhe narrou a tragédia, informando sobre as circunstâncias nas quais lhe volvera a memória desta. O doutor Castelar era destituído de crença religiosa. Homem de excelente formação moral, preferia os filósofos sépticos do século XIX e as experiências científicas na busca do esclarecimento para as incógnitas do ser e os dramas da coletividade humana. Não desconsiderava, todavia, o esforço das doutrinas religiosas quando destituídas dos dogmas e das arbitrárias imposições do seu fatalismo caótico. Oportunamente, travara breve contato com a teosofia e o hinduísmo, sensibilizando com a sua filosofia moral, embora reagindo a muitos dos seus postulados doutrinários. O espiritismo não lhe merecera qualquer exame em face do preconceito geral contra o Consolador, fruto arraigado dos dois inimigos que se levantaram no passado para tentar obstaculizar a marcha. A calúnia pseudocultural de que a mediunidade é síndrome da distonia emocional e psíquica, lançada por alguns acadêmicos apressados, e a acusação religiosa de que suas expressões práticas se exerciam cultos satânicos de luxúria e demonopatas. A experiência dos fatos, que muito facilmente pôde desarticular as engrenagens de ambas as impertinentes e improcedentes acusações, normalmente é considerada, ficando muitas pessoas, digamo-lo honestamente, distanciadas em face dos pressupostos absurdos, antes, todavia, por comodidade e conveniência cultural. A sua observação acurada de muitos e contínuos fatos que tinham lugar no sanatório facultaram-lhe algumas interrogações, para as quais não encontrava resposta nos argumentos de então sobre o inconsciente, a memória genética, a telepatia, em que apoiava as suas teorias, que lhe explicavam os mais complexos fenômenos da mediunidade intelectual, como sendo de alucinações visuais auditivas. Por isso ouviu Domênico narrar o tremendo crime com riqueza de detalhes, os motivos que o levaram a convidar Etienne para o furto, seus planos com o dinheiro e o desesperado gesto do compar, desejando abocanhar tudo e assassiná-lo após fazê-lo com o senhor Edmundo Matoso. O paciente relevava inaudito sofrimento moral ante o acontecido, que mais atestava a excelência da sua recuperação mental, sem saber qual o destino que o aguardava a partir de então. Compreensivo e profundo conhecedor de alma humana, o psiquiatra tranquilizou-o, assinalando que se encarregaria da parte legal junto ao seu curador e às autoridades responsáveis pelo caso. A convulsoterapia pelo eletrochoque resultara salutar para Domênico. Não ouvidemos, porém,
que Dom Fernando, depois de afastado do seu verdugo, deixara o campo mental deste em completa desorganização. Ao lado da assistência fisiopsíquica da ciência e da fluidoterapia procedente da cidade de P, em face dos auxílios dos mesmos espirituais, esses recursos constituíram os valores positivos para o retorno do enfermo ao reequilíbrio. Quando se aliarem, sem as suspeitas que ainda dominam a ciência e a religião, quando os profitentes de ambas se conscientizarem de que demandam ao mesmo fim, que é a felicidade pessoal e a do seu próximo, resolvendo-se trabalhar juntos, cada um ofertando o seu melhor contributo, mudar-se-á a paisagem vigente na Terra em torno dos problemas do enfermo mental. Oxalá que não tarde muito, em se considerando o volume maciço de estropiados da razão, aturdidos da emoção e deambulantes do corredor da loucura, dependentes dos tóxicos e do sexo sem diretrizes destes dias em que o homem, sentindo-se defraudado e carente de valores mais elevados, deixa-se arrastar pelas enfermidades da alma e do sentimento. Roberto Domênico volveu ao lar nos 2 meses consecutivos, demorando-se de 3 dias a 1 semana, revelando ótima disposição psíquica, tendo-se em vista a gravidade do seu caso. O Dr. Castelar, mediante minucioso relatório, igualmente examinado pelo diretor do frenocômio, fez-se favorável à alta do paciente, outro sim, optando pela inimputabilidade deste em relação aos homicídios cometidos. Reexaminando o caso, em face da judiciosa opinião do médico e considerando inimputável, Roberto Domênico retornou ao lar em definitivo. Quase 10 anos haviam transcorrido desde a noite lutuosa num semelhante inverno passado. André veio pessoalmente buscar o irmão e conduziu-o ao lar onde a família o recebeu, agora mais bem informada da ocorrência de que o médico e o curador deram ciência, com espírito cordial e alguma simpatia. Em verdade, na partilha dos bens não havia expressiva parte que coubesse aos familiares Matoso. No entanto, André fez questão de orientar o irmão para que recebesse a cota que por justiça cabia-lhe. Diante dos familiares, o ex-enfermo, dando mostras de superior lucidez, elucidou que, no passado, derrapara no crime, em razão das desconcertante cobiça e da indolência infeliz que o comandavam. Não mais hoje isto se repetiria. A soma de sofrimentos que obrigara os familiares de um e do outro lado experimentar as suas terrificantes alucinações haviam-no predisposto ao bem. Quanto ouvira da esposa frágil e enferma, em torno do Cristo e da fé, compelia-o a renunciar a quaisquer interesses a que porventura tivesse direito, desejando somente começar a vida nova, renascer dos escombros, trabalhar. Que lhe não negasse a família, a caridade, da compaixão e da amizade de que muito carecia, a fim de ter forças para não reincidir nos males donde procurava agora sair. André acompanhava a emoção do irmão, disposto à dignidade. Mentalmente considerava o valor da crença racional que a cunhada infundira no esposo, o poder da argumentação pelo exemplo e da fé mediante os fatos. Sem mais delongas, levantou-se e abraçou-o de coração e espíritos abertos, oferecendo-lhe o lar e o quanto necessitasse em qualquer conjuntura. Reportou-se ao amor que Dona Maria Leonor conquistara de todos pela sua fibra moral e nobreza diante da dor,
da miséria econômica e da viuvez quase no período em que ele esteve internado. Concomitantemente, falou-lhe da gratidão por ela haver trazido àquele lar as dádivas do espiritismo nos serões do passado, conclamando-os a estudar a doutrina, que vence a morte e torna a vida uma perene madrugada de bênçãos. Do lado de cá, naquela confissão de propósitos, Dona Lídia conduzira o esposo desafortunado, para que ele, em se conscientizando das realidades lídimas da vida, mudasse de atitude interior em relação ao filho, perdoando-o por fim. O espírito Edmundo Matoso, atendido conforme as possibilidades, sentindo-se no reduto familiar, clarificado pela esperança e a luz do amor, a necessidade de serem esquecidos os dias maus para que tivessem inícios novos e abençoados períodos, não pôde sopitar o pranto, deixando-se chorar amargamente. As lágrimas nascidas no sentimento de renovação, que expressam as disposições de enobrecimento da vida, têm o poder de arrebatar as fortes represas da alma, da paixão, do egoísmo, para levarem o ser interiormente, predispondo-o para as realizações de enobrecimento. As superiores disposições morais de Domênico não o dispensavam dos gravames cometidos e das pesadas responsabilidades que lhe sobrecarregaram a economia espiritual. Ninguém tem, em circunstância alguma, o direito de destruir a vida do seu irmão. A leviandade, o caráter reprochável, a indolência no cumprimento dos deveres sociomorais abriram-lhe as portas à obsessão simples, em que acoitava a inspiração perniciosa dos adversários desencarnados, por ser ele próprio da mesma estirpe de sentimento. A relutância contra o bem e os valores edificantes deixou-o no passado, desarmado de forças para lutar e vencer as insinuações malévolas em que, afinal, comprazia-se, facultando que se enredasse nas fortes malhas que o prendiam na alucinação subjugadora. Na conduta irresponsável, nasceram as tramas obsessivas e as ocorrências desditosas, futuras foram o natural efeito do comportamento irregular inicial. Os longos anos de manicômio não lhe significavam depuração dos delitos, antes um prosseguimento das desgraças engendradas e desencadeadas. Uma débil rachadura numa represa responde pela insegurança da obra, quanto um pequeno erro de cálculo é responsável pelo desastre de qualquer projeto matemático. Tributo pesado de reajustamento à ordem e à lei devem pagar os incursos nos seus soberanos códigos. Toda a interferência favorável que auxiliará o enfermo na programática da recuperação da saúde fez-se-lhe débito a resgatar pelo amor e pelo sacrifício, nos quais deveria pautar a existência o comportamento. Não padece qualquer dúvida de que a ascensão exige volumosa carga de abnegação e de esforço bem dirigido. O cometimento da renovação é tarefa de sacrifício. Qualquer conexão com o erro onera o homem que, para libertar-se, deve percorrer a senda difícil que se negou a vencer, antes, ora agravada, com os problemas gerados pelo abandono a que foi relegada e pelos pedrouços e espinhos deixados a esmo. A aprendizagem pela dor é sempre mais penosa do que a realizada pelo amor. Para Roberto Domênico, as lutas ainda não haviam começado, no que diz respeito à sua recuperação. Entre as muitas recomendações judiciosas feitas pelo Dr. Castelar, tinham primazia do trabalho, evitando excessos, naturalmente, mas, sobretudo, a hora vazia, que é a causa de muitos males. Uma
periódica visita ao hospital para um diálogo e o esforço por superar os infelizes transes do passado. Para Dona Maria Leonor, os deveres conjugais lhe constituíam um grande esforço. O tempo sublimara o amor pelo esposo, dele fazendo um irmão no sentido profundo da palavra. Consciência das suas responsabilidades, cumpria com todos os compromissos, amparando e emulando o marido para os cometimentos por vindouros. A princípio, ante a afetividade espontânea de todos, Roberto encontrava na sociedade espírita a extensão do lar. Espírito fraco, passou a agasalhar as insinuações do desânimo, resvalando para a agressividade doméstica. Os esforços conjugados da esposa, que lhe confidenciou estar em gestação, não lograram sustentar-lhe a coragem. Etienne, desencarnado, que se recusava à renovação, encontrou no desafeto de ontem, quando personificando Mateu, e de hoje, que o assassinara alucinado, oportunidade para perturbar-lhe a aturdida casa mental. Dizia-se saturado das reuniões consoladoras que se negava a assimilar, dando guarida à inspiração maléfica do inimigo espiritual. Não que os benfeitores desencarnados deixassem de atendê-lo. Instavam pela intuição, nos estados oníricos, pela palavra da médium excelente, para que permanecesse otimista, confiante. Ele próprio, rebelde, 4 meses depois, tornara-se irascível, raiando pela brutalidade em relação à esposa e aos filhinhos que começaram a temê-lo. Tenhamos em conta que a aura de Dom Fernando de Alcalá igualmente o afetava, já que ele retornava pela dádiva da reencarnação ao proscênio das provas terrestres. A convivência com o antigo genro e a filha do passado deveria apagar todas as mágoas e dar início ao amor puro em que o metal das almas se funde para moldar-se às diretrizes divinas da destinação soberana da vida. O irmão Jacó, convocado para auxiliar Domênico, dispôs-se a socorrê-lo com passes e a terapia da palavra confortadora. Logrou conseguir um trabalho de emergência para o pupilo, objetivando reajustá-lo e reconduzi-lo ao exercício da oração. O orgulho do antigo conde, que predominava no espírito aturdido, era-lhe igualmente um tremendo adversário. Dona Maria Leonor viveu uma gestação dolorosa. Não lhe faltaram o apoio, a devoção dos confrades e dos familiares, exceção feita ao esposo, que volvera a ser arredio, silencioso, ensimesmado, cultivando o azedume e a amargura. Os familiares da capital vieram visitá-los, trazendo-lhe presentes e testemunhando a afeição. Como Roberto Domênico se evadisse do lar, ao saber da presença deles e pelo silêncio da cunhada, André compreendeu o recrudescer das dificuldades. Possuía agora uma visão correta dos valores espirituais que dizem respeito às almas. Não entreteceu qualquer comentário, nem se fazia necessário. Os meses se dobraram sem alterações dignas de nota, além das silenciosas provas domésticas. A delivração, assinalada por lances de dor e inquietação, deu-se no lar sob a assistência de um médico amigo e o carinho de Cecília. Ante o evento, profundamente perturbado e desgostoso, Roberto Domênico Matoso ingeriu grande quantidade de aguardente, embriagando-se pela primeira vez desde que saíra do hospital. A Dona Maria Leonor estavam reservados muitos sofrimentos ainda, a fim de liberar-se dos gravames cometidos, quando se deixara empolgar pela louçania e descontrole moral na personificação de Margarida. Retornava, entre lágrimas de sofrimento, ao cenário terrestre. Dom Fernando de Alcalá e Concepción, como filho do antigo Dom Hidalgo Meléndez de Aragão,
Hildar que passava a chamar Telemaco Matoso. O passado volvia ao presente, buscando perspectivas de difícil paz e de improvável redenção.